professora da UFABC. Nesses tempos de problema com o feminismo, ela não é a esposa do Topã. O Topã que é o marido dela. Não é? Temos aqui... Já foi para outro. Não seria perigoso eu dizer que ela é a esposa. O Topã é o marido da Jana. Ela tem trabalhado nessa área, já está no Brasil há vários anos, é professora da UFABC, nos ajudou a organizar aqui a Coloca de Teoria de Grupos e gentilmente cedeu esse seminário para ilustrar aqui o nosso curso. Tá? A primeira aula do curso, então para quem está assistindo o curso à distância, é só explicar que a primeira aula desse curso vai ser o seminário da Jana e depois a gente retoma a aula de eletromagnetismo. Tá? Jana, muito obrigado. Tá? Bom, sobre marido ou mulher, sim. Duas vezes eu fui no encontro onde eu fui speaker e Francesco was like, tipo acompanhante. Então a gente... Bom, eu vou falar, primeiro, a sexta curso eu vou precisar falar em português, sim? Melhor. Para mim, tanto faz. As duas línguas. Não, tudo. A única coisa que é melhor, vou perguntar melhor. Não, fala em português, porque tem pessoas de fora. Não, porque eu vou dizer uma coisa, que em geral eu acho que não é muito profissional apresentar slides em inglês e falar em português. Mas como eu, sobre CBPF, tem também postdocs e de exterior, por isso eu não escrevi em português para, se a pessoa ainda não sabe português, ele pode ler slides em inglês. Então, eu acho que eu vou precisar estar desse lado, porque para trocar páginas, sim? Então, eu vou dizer sobre Drinfeld twists e violação da simetria de Lorentz. Na verdade, esta palestra, eu vou pedir a vocês perguntas não no final, mas durante o seminário. Por quê? Porque eu vou mais sentir que o auditório precisa mais e qual assunto dá mais atenção. Eu vou dizer, meu seminário, ele é seminário não de um trabalho, mas de vários trabalhos feitos por nosso grupo e por outras pessoas em relação ao Drinfeld twist, dorsal de Drinfeld, e no final o trabalho não acabado, em andamento quase acabado, só falta escrever algumas pontas, esclarecer sobre que na última dorsal de Drinfeld nós vamos ter relação da simetria de Lorentz. E eu estou esperando se alguém que trabalha na teoria de campos com simetria de Lorentz, com relação, ter interesse em colaboração. Especialmente acho que para estudantes do doutorado é interessante porque eles, aplicando na teoria de campos, podem também aprender técnica de dorsal de Drinfeld. Então, qual é o plano do meu seminário? Como eu vou para baixo? Eu faço push down, ele não faz nada. Então, o plano do meu seminário, eu vou dar uma coisa ilustrativa. Então, vai ter primeiro dorsal vai ficar primeiro histórico, porque a gente começou a trabalhar com dorsal de Drinfeld. Depois, quais dorsões de Drinfeld existem? E depois, qual dorsal de Drinfeld faz qual consequência? Então, vou listar, em geral, 3 dorsões de Drinfeld com quais nós trabalhamos, dá mais atenção para a dorsal mais simples, abeliana. Então, primeiro, motivações históricas, não história de ciência, históricas do nosso grupo, por que nós começamos a interessar por isso. Então, depois, álgebras de Hopf e dorsal de Drinfeld, depois a dorsal abeliana, que é mais fácil para ver como funciona a torção, e depois dorsal jordaniana, que já está aplicada para a álgebra de Poincaré, porque a abeliana pode ser aplicada, mas não está muito interessante, e a dorsal jordaniana estendida. E assim, na discussão, até espero de vocês falar alguma coisa na qual direção continuar, porque qual é, para mim, mais interessante ver esta fina relação entre física e matemática, porque existe um mundo que nós descrevemos por objetos matemáticos. E nós temos que escolher objeto matemático certo. Se escolhemos coisa não ligada, vamos ter muitas dificuldades, esse modelo que ninguém precisa.
matematicamente, usando mesmo matemática certa, nós podemos ter teoria que não vai ter acordo com a experiência ou tem acordo. Então, primeiro fizemos modelos diferentes e na qual modelo continuar já a física vai dar para nós dica. Então, motivações, claro. Então, a relação de simetria de Lorenz, nós chegamos para ela na comutatividade. Qual motivações? Nós temos teoria de campos clássica. Campos você tem variedade riemanniana, na qual está definido em cada ponto o vetor, o tensor, o escalar. Então, a teoria clássica está descrevendo por campos em cima de variedades riemannianas. Quando nós consideramos distâncias mais pequenas, nós temos clássica não funciona, entra em contradição com física do mundo, e usamos no lugar de coordenadas operadores, e operadores têm relação de comutação canônica. Mas as energias muito altas, em geral começou esta discussão com o trabalho de Doppler, precisamos também não ter que xi e xj deve ser, o comutador deve ser não igual a zero. Agora, x e xj operadores de mecânica quântica, sim? Ou, essa de Doppler, e também tem vários problemas de física quando nós consideramos distâncias muito pequenas, Planck, distância, comprimento de Planck e menores. Então, a variedade riemanniana ou conjunto de operadores devem ser mudados. Tem várias tentativas de fazer mudança. Por exemplo, introduzir distância minimal. Como introduzir também, tem vários jeitos de como introduzir distância. Ou considerar topologias diferentes, porque quando o físico fala sobre topologia, significa que ou esta esfera ou tem genus 1, genus 2, topologia não é, tipo, definição de topologia é conjunto de subconjuntos abertos. E na topologia fina, que nós, por exemplo, na IREN, subconjuntos abertos é uma bola de distância pequena até zero, sim? Se nós chamamos topologia fina, se definir outra topologia que não até zero, mas usando funcionais, vai ter outra tentativa de evitar o problema de distância pequena. Então, o campo não está definido no ponto, o campo está definido na uma área. Ou deformar espaço-tempo. Em particular, para a deformação do espaço-tempo, modelos não comutativos, onde espaço e tempo não comutam. Que é bom na modelos não comutativos, que pode ser que consequência de alguma não comutatividade vai introduzir distância menor ou vai introduzir outras topologias está ligada. Tem dois sinônimos, dois homônimos de não comutatividade. A x e xj não igual a zero, que em geral a gente usa, mas tem não comutatividade de tripla espectral de Alan Kohn, que ela é diferente. Toda noção de espaço está definido de outro jeito, como mínimo de funções definidas, etc. Agora, então, como nós começamos a trabalhar na supersimetria e definimos uma deformação na supersimetria. E vimos depois que essa deformação pode ser introduzida através do Dirichlet twist. Agora, nesta palestra, neste seminário, eu vou descrever um modelo de não comutatividade que vai ficar obtida via deformação de Dirichlet. E para sistemas não relativísticos, nesta palestra vai ficar abeliano e jordaniano, e para relativística jordaniano e jordaniano extendido. O que nós temos? Nós temos coordenadas, comutador deve ser igual a algo, sim? Este algo vai ficar obtido a partir da torção de Dirichlet.
o que nós precisamos no início para ter torsal? Nós temos que ter coisa inicial. Inicial vai ficar álgebra de Heisenberg. E quando você faz torsal, ela vai ficar relações entre x e p, onde eles são operadores da mecânica quântica diferentes. Para ter álgebra de Heisenberg, para chamar ela álgebra de Lie, H deve ser também operador. Sim? XP igual a H, se ela é H membro da álgebra de Lie, ele é também operador. Então, essa é a diferença. Nós temos dois H, na verdade, H operador, é carga central da álgebra, e H é um número que vai ficar multiplicado por algumas coisas, por H operador. Isso eu já falei, que a constante de Planck deve ser multiplicação da identidade. Agora, o que fazemos? Consideramos o sistema inicial, depois, a torsão de Greenfield não deforma a álgebra de Lie. Ela deforma uma estrutura matemática mais larga do que a álgebra de Lie, a álgebra de Hopf. Então, você pega a álgebra de Lie, a partir dela, constrói na ela, por exemplo, dá mais operações, álgebra de Hopf. Sim? E depois, deformar esta álgebra de Hopf e considerar consequências de deformação. Qual a vantagem desta abordagem da torsal de Drinfeld? Primeiro, o sistema não que você de repente tem alguma coisa não comutativa, ela no limite do parâmetro de deformação de zero vai dar teoria conhecida. Então vai ficar controle sobre parâmetro de deformação. Segundo, todo procedimento é consistente matematicamente. Significa que não precisa verificar consistência na física cada vez. Toda lógica está uma coisa sólida. Aqui tem passos lógicos de uma para outra. Não precisa verificar coisas e fazer extra trabalho. Computação simples e claro, e tem controle na status de muitas partículas. Também está ligado muito com a teoria de campos, porque na deformação de Drinfeld também deforma o produto. Um exemplo de deformação de Drinfeld de produto é o produto maior em deformação abeliana. E tem fórmula que em deformação de Drinfeld. E the stability experiment, sim, quando você acha alguns resultados, você pode pensar como eles podem ser testados. Ou pode pensar que estes resultados estão em desacordo com dados que nós temos até agora. Aqui estou repetindo, então, nesta parte da introdutória da álgebra de Hopf, nós temos a álgebra de Hopf, a torsal de Drinfeld e a álgebra de Hopf deformada. Então, este é sistema inicial comutativo, aqui sistema não comutativo, aqui torsal de Drinfeld. Agora, a partir daqui, quando eu falo torsal, eu vou falar sobre o objeto que eu chamo F. Sim. E F, depende de F, vai ficar com F diferentes, vai ter torsões diferentes. Agora, vamos para a segunda parte. Desculpa, eu vou pegar caneta e eu vou pegar também relógio, para saber quanto tempo. Relógio ali já. Mas eu fico lá. Tá certo. Então, para a fase de deformação, nós pegamos a álgebra de Lie, mas nós deformamos não a álgebra de Lie, mas a álgebra de Hopf. O que é isso, a álgebra de Hopf? Eu não vou entrar em muito. Eu tenho, acho que um file de matemáticos de álgebra de Hopf e deformação de Drinfeld para físicos, sem demonstrações não necessárias, mas aqui eu também apaguei, para não entrar muito do lado da física. Então, a álgebra de Hopf é uma álgebra associativa sobre um corpo, pode ser reais, pode ser complexos, pode ser, em geral, pode ser finito, sim. E você tem álgebra associativa, sim, álgebra espaço material, com produto, sim. E ele tem ainda de três operações, soma, multiplicação por constante, por escalar e produto de álgebra, tem mais três operações. Coproduto, counidade e antípode.
que é produto? Na verdade, na álgebra, nós pegamos dois elementos, o elemento não é produto tensorial, e vai associar um. Com o produto ao contrário, você pega um elemento e a partir dele você construi o produto tensorial de estados. O que significa isso? Que você pega o estado observável de uma partícula e com o produto, por exemplo, você vai ficar este ligado com a primeira e esta com a segunda partícula. Então, um jeito de construir estados de muitas partículas. Agora, que nós não vamos usar com unidade antípode. Antípode vamos usar, mas por enquanto não precisamos. Agora, a álgebra de Hopf é álgebra associativa. A álgebra de Lie é a álgebra de identidade de Jacobi, que não é associativa. Então, para ter a álgebra de Hopf, nós pegamos sobre a álgebra de Lie, álgebra universal e de Lapage. Ela é associativa, todos monômios de geradores. Sim? Então, esta é a nossa álgebra. Para a álgebra construída associativa deste tipo, que tem geradores da álgebra de Lie ou outros monômios, geradores da álgebra de Lie chamados elementos primitivos. E para elementos primitivos, com o produto tem esta forma, sob tipo energia do estado de duas partículas. Quando você aplica, você vai calcular no estado, assim, na Bra, energia da primeira mais energia da segunda, por exemplo. Assim. Quando a identidade é fórmula outra, sim? E quando estado, se um operador é produto de dois ou de três, sim? Um monômio de segunda, terceira e ordem mais alta, a fórmula de coproduto é esta, e no final vai ter esta fórmula. A terceira potência também está calculada da mesma maneira. Agora, o que nós vimos aqui já? Que aqui dele surgiu a pergunta: nós não podemos, usando a álgebra de Heisenberg, ter aplicação física. Não aplicação física. A álgebra de Hopf deste tipo, ela não é aplicável para a física. Por quê? Você tem partícula livre, você tem X, tem P, tem H. Tem partícula livre. Hamiltoniana proporcional P ao quadrado, sim? Se eu vou ter DH, eu vou ter P ao quadrado igual vezes. E no final vai ter P ao quadrado vezes 1 mais 1 vezes P ao quadrado mais 2 P vezes P. Então, significa que a energia do estado de duas partículas vai ficar a energia da primeira mais a energia da segunda, mais uma coisa aplicada no estado do sistema quântico que vai ficar da contribuição. O que fazer com isso? Sim, nós somente vamos considerar H como elemento de álgebra. Colocamos aqui. Essa álgebra não vai ficar álgebra simples, sim? Mas você declara ele elemento primitivo. Agora, se colocou aqui, significa que precisa fechar álgebra comutadores. Comutadores vai adicionar alguns outros elementos. Esta álgebra vai ser chamada unfolded Lie álgebra. E em português, unfolded. Desdobrada, né? Desdobrada. Desfolhada. Desfolhada. Lie álgebra, unfolded Lie álgebra. Então, ela é maior, mas ela é feita somente para ver qual elemento primitivo ou qual é não. Tem que ficar muito com cuidado. Eu vou falar para o futuro que quando nós fizemos conta e comparamos com Gaetano Fiore, que fez de outra, ele ficou no CBP, de outro método completamente assim. Agora, se temos oscilador harmônico, tem que ter x ao quadrado, sim? Se colocar aqui.
Então, x ao quadrado com p ao quadrado, todas estas operadores, x e πi, x1, π1, x2, deve estar aqui também. Então, de formar álgebra de Hopf, que não sobre álgebra de Heisenberg, mas sobre isso. Se você tem também partícula campo magnético elétrico, você tem também M e J, como diferentes, M, x e π menos PJ, XJ. E agora, se potência terceira, já a álgebra fica com dimensões infinitas. Certo, mas quando vocês contam, você não precisa operadores de potências grandes, esta álgebra grande não adiciona dificuldade em análise. Agora, então temos o sistema inicial definido bem, escolhemos a álgebra para o sistema inicial. Agora eu vou dizer alguma coisa sobre Drinfeld twist. Tem perguntas? Porque agora temos outro. Agora, Drinfeld twist, torção de Drinfeld, é uma parte de matemática que se chama grupos quânticos. Também ele está ligado com a equação de Yang-Baxter, que achar solução é uma coisa importante. Sim? Então, a Drinfeld twist, nós temos nossa álgebra de Hopf, ele é um elemento de espaço de segunda ordem tensorial, de espaço de produto tensorial. E deve satisfazer estas identidades. Que eu conheço, não tem muitos Drinfeld twist achados. Sim? Por isso, tudo que eu, não tudo que eu conheço, mais conhecidos, eu vou apresentar para vocês e ver consequências em sistemas físicos. Esta chama condição ciclo, e esta responsável que é primeiro termo, esta é importante para a física, vai ficar 1 tensor 1. Então, você aplica twist, vai ficar primeiro elemento do sistema não muda, mais correções. Então, vai ficar uma transformação suave do sistema não deformado para sistema deformado. Agora, foi desenvolvido por Drinfeld, Storin, Kulish, Rishetikhin e outros, em geral por Drinfeld. Storin fez uma grande contribuição também. Espero que vai fazer projeto como ele vai chegar para São Paulo. Então, a Drinfeld twist, imagina você tem uma álgebra. Elementos que ficam aqui, eles elementos de envelope na álgebra, mas você pode escolher de Drinfeld twist somente número par de elementos. Se a álgebra tem, por exemplo, 100 elementos, você pode construir o Drinfeld twist de 2, de 4, de 6, mas não de 3. Ele não vai satisfazer a condição Coseca. Então, nós podemos ver que começar, e esses elementos deveriam formar subálgebra, sim? Então, não omitir elemento que não está, ele deve estar na... Então, se você tem subálgebra de dimensão par menor é dimensão 2. Então, subálgebra de dimensão 2, ela tem duas possibilidades. Ou AB igual a 0, ou AB igual a B, ou AB igual a alguma coisa assim. Então, a partir destes dois tipos de álgebras está definido o torsal, que se chama torsal abeliana, e que nós sabemos que P e PJ, sim, aqui, e este torsal, que se chama torsal jordaniano, ela não é tanto claro, aqui não é a B, A entra direito, e B entra como logaritmo, sim? 1 mais psi B. E assim, este twist satisfaz a condição cocycle e counidade. Agora, o Kulish, ele achou um twist que é dimensões maiores para álgebras SLN. E tinha atividade a partir de 93, com muitos twists para álgebras de Lie e superálgebras de Lie. Eu tenho uma lista, eu vou mostrar depois, de referências bibliográficas.
Agora, então, agora a parte da matemática, mais uma transparência, vamos acabar. Então, abeliana, jordaniana. O que precisa aqui? Uma álgebra para deformar, onde subálgebra tem elementos que comutem, sim? E álgebra que tem subálgebra de dois elementos que não comutem, sim? AB igual a B, por exemplo. E o que precisa para a física e tudo, nós precisamos deformar observáveis, sim? Quando fazemos deformação de Drinfeld, por exemplo, X é uma observável, vai ficar observável deformada, sim? P observável vai ficar H aqui, observável de energia, vai ficar deformada. Então, esta fórmula para deformação de observáveis e para estados de duas ou mais partículas tem que ter o produto deformado. E se você quer trabalhar na teoria de campos ou você quer trabalhar com funções, você tem que deformar multiplicação entre funções. E vai ficar a regra da multiplicação deformada. Exemplo é produto maior, que é deformação para torsal abeliana. Agora, qual que eu quero dizer? Que é interessante ver, aplicar deformações diferentes e ver consequências físicas. E ver se a deformação descreve sistema físico ou descreve sistema não físico. Agora, aqui melhor depois se descreve sistema não físico, este resultado deve publicar para outros não fazer o mesmo trabalho e parar. Não exatamente parar, porque existem sistemas na matéria condensada e na física muito avançada, com superdensidades, temperaturas, onde o sistema vai como fenômeno emergente, vai comportar exatamente como deformado. Então, o resultado vai ser útil. E assim podemos até ver, criar uma intuição, se não comutatividade, uma solução para energias muito altas. Só nós vamos ver torções diferentes e ver o que acontece. Eu vou dizer para vocês não ter, tipo, você não mostrou gráfico. Não mostrei gráfico, porque se vai ficar interesse, eu vou escolher, vou trabalhar, vocês vão trabalhar alguém e a gente vai comparar. Agora, este é o plano do meu seminário. Agora, aqui nós vamos ver. Começamos twist da torsal abeliana. AB igual a. AB igual a zero. Agora, se nós pegamos P e PJ, na qualquer espaço de qualquer número de dimensões, P e P comutam, então igual a zero. Esta é uma notação que a gente usa para cálculos. Sim? Agora, o que temos? Temos que coordenadas se deformam deste jeito. Agora, todo mundo quem conhece na comutatividade, sabe na comutatividade constante, sim? Sim? A mesma coisa, sim? E como ela está obtida é x1 deformado, eu vou escrever D para ter diferença de twist, x1 menos θ P2. Eu não lembro exatamente a fórmula. Então, nós obtemos a mesma fórmula, sim? Porque θ, alfa, h, a mesma constante, se multiplica e divide. Qual a diferença aqui? Somente uma pequena diferença, que h e P2, ele é produto de dois elementos de álgebra. Então, quando você vai aplicar o produto, vai ficar uma fórmula de produto composto para esta parte. E agora, relação de comutação tem este h ao quadrado, alfa parâmetro de deformação, este alfa. Se alfa tende a zero, não tem deformação. Então, nós vimos que é muito bom que x e p comutador igual a h, proporcional a h, e x e x, h ao quadrado. Então, tem que ter ainda espaços menores, dimensões menores,
energias mais altas para ver este efeito, que é bom, tipo, em acordo do que foi esperado. Posso fazer uma perguntinha, por gentileza? Nesse caso aí, nessa realização explícita, a gente começa a ver que a deformação ela está ligada ao H cortado, a uma constante quântica. Então, ela está ligada, vamos dizer, a algum efeito quântico que possa ser importante a pequenas distâncias. A minha pergunta é, e essa constante, se a gente considerar o sistema de unidade natural, essa constante é adimensional, a energia do sistema. Agora, a pergunta é, você poderia ter algum tipo de deformação onde você coloque, por exemplo, a escala de Planck em comprimento mínimo, alguma coisa assim? Ou, porque eu estaria pensando que talvez, se a gente quisesse pensar que a não comutatividade do espaço-tempo pudesse ter alguma proveniência da gravitação e não só da mecânica quântica, é isso que eu estava querendo saber. Sim, eu vou dizer que é muito bom, a gente coloca em geral, quando nós trabalhamos, por enquanto nós vemos efeitos qualitativos, quase quantitatividade jogamos fora. Então, C igual 0, C igual 1, M igual 1, tudo igual 1. Que é somente ver tendências e não ver medidas. Tem trabalhos, e acho que também um caminho bom, também não vou anotar, vou lembrar, que deveria lembrar, mas agora vou lembrar mais uma vez, que na verdade sim, você pode ver qual é a escala, onde você vai ter efeitos. Eu não trabalho com teoria quântica de campos. Não porque não gosto, porque que eu acho que precisa uma pessoa perto para trabalhar juntos, porque tem outras direções que precisam acabar. E teoria quântica de campos é muito difícil em cálculo. Sim? Então, se vou ter colaborador que trabalha, se alguém, por exemplo, seu aluno quer ficar visitar o FABC para algum tempo, sim? E junto com também estudo de física teórica, que faz um workshop perfeito, assim, podemos começar. Agora, e no final, você vai ficar de formação do sistema relativístico, que é melhor a teoria quântica de campos do que a mecânica quântica. Então, vou parar no começo de outro período. Agora, o que nós decidimos fazer, na verdade, o que é feito nesse trabalho que estou agora descrevendo, não somente entrevista, mas trabalho, o que é feita a aplicação na verdade, verificação da regra do coproduto. E o que nós vamos ter? Nós vamos ter 3 sistemas para investigar. Vamos ver como muda com esta deformação 3 operadores. O operador quadrado de raio, que nós temos 2, chamamos elas também xPH e x1 ao quadrado, x2 ao quadrado. Eu vou apresentar para 2 dimensões, para não encher fórmulas nas slides. Agora, se você adiciona p ao quadrado, vai ficar hamiltoniano de oscilador harmônico. E se você adiciona M12 menos M21, mais campo elétrico vezes uma coordenada, você vai ter uma partícula, uma ou depois 2 partículas em campo elétrico magnético constante. Sim? Agora, podemos ver que todas estas 2 e 1 é caso particular de 3. Sim? Agora, vamos ver rápido o que aconteceu sem contas. Porque contas... Por exemplo, raio ao quadrado, ele, depois da deformação, tem esta forma, este operador. Pode introduzir, a partir dele, operadores de criação e aniquilação, e ele vai ficar quantizado. Então, raio ao quadrado, no sistema de não comutatividade constante, primeiro ele tem distância mínima que todo mundo queria, segundo ele é quantizado, mas quantizado quase bem perto, quase
quase contínuo, mas não. E também tem trabalho de gente da África do Sul, que também com outra abordagem, mas tem a mesma resposta. E fórmula, eles têm outros operadores, criação e aniquilação, eles obtêm outra resposta. Agora, vamos voltar para o operador mais geral. Vou chamar a liteta. Esses coeficientes, eles, carga, tudo isso, densidade ciclotrônica, deformado. Onde tem alfa, esta inicial, esta primeira ordem em deformação e segunda ordem em deformação. O que vocês podem ver aqui? Que não aparecem elementos de álgebra envelopante. Aparecem somente elementos x e p. Este não é p grande, mas este p é pequeno ao quadrado. Agora, podemos escrever assim. Agora, vamos considerar o estado de duas partículas. Aqui uma ponta. E estado de duas partículas, já estado deformado de uma, mas energia deformada, por exemplo, de outra, mais contribuição do coproduto, que também boa contribuição, porque estas duas partículas. Então, duas partículas no espaço onde coordenadas não comutam, não somente deforma energia, mas dá outra contribuição porque duas partículas, sim? Eles, em algum sentido, começam a sentir uma outra. E um termo desagradável misturado, porque energia de uma, energia de outra, como contribuições, mas esta misturada ela é desagradável, significa que ela, olha, coordenada, por exemplo, a primeira partícula vezes coordenada momento de y de segunda, mais momento de y na segunda, na primeira vezes momento x na segunda. Uma coisa estranha. Sim? Interessante que eu não coloquei nesta transparência, se eu ligo valor certo de campo magnético ligado, na verdade, ele tem esta alfa de parâmetro de formação neste valor, ela vai eliminar este termo. Então, não comutatividade... Vai eliminar qual termo já? Este termo. Então, se vai ter campo magnético com valor muito exato e ligado com este parâmetro que nós damos, significa o que? Pode ser que... Será que o campo magnético na comutatividade tem alguma ação no sistema como ação de campo magnético constante, mas não exatamente isso. Agora, aqui esta transferência cheia de várias introduções, porque agora, se temos sistema de duas partículas, vamos simplificar. Aqui não é sistema de campo magnético elétrico, mas somente oscilador harmônico no espaço deformado. Vamos considerar como vai ficar mudado coordenada de centro de massa e coordenada relativa. Então, depois da deformação, esta não deformada, esta deformada. Esta, se usar cálculo somente soma, sem usar noção de coproduto, eu vou insistir no uso da noção, eu acho, na minha opinião, de coproduto, porque se você considera o sistema de duas partículas, o estado deste sistema é estado tensorial, então ele deve... Agora, vimos que a deformação não comutativa deforma somente o movimento do centro de massa e o movimento relativo fica a mesmo, não deformado. E agora, para ver estados, aqui também, não é de primeiro, de segunda, mas de centro de massa e de relativo. Então, centro de massa normal e relativo está mudando níveis de energia. E essa tabela não é muito útil, porque esta de soma de sem coproduto, esta com coproduto, diferente. Já estes dados podem ser medíveis, verificáveis com outras metodologias, etc.
na verdade, este tipo de analfabeticidade abeliana, que é novo, feito somente uso da aplicação de álgebras de Hopf e de Darsal de Wigner para este tema. Nada novo. Já foi calculado, estados de várias partículas. Já foi calculado em 2002 da IEGELAL estados de partículas em cálculo magnético. Tinha muitos trabalhos em várias aplicações. Então, esse tema é bastante pesquisado e eu acho que quase está diminuindo, porque todos os resultados são dados. Quem é referência, quem trabalha no sistema de terceiro de Rietveld, mas onde procurar experiência, grupo da Itália, que tem muito bons notas de aula Aschieri sobre torção de Rietveld. Ele não tem, porque eu li, por exemplo, trabalhos de Kulish, li trabalho de Rietveld, que é difícil achar amigo Mitrosi, de Fadeev. Mas para físico eu acho que ele precisa somente o que usa. Se aquilo você pode usar, claro, ler. Aschieri tem muitos bons notas de aula e Fiore trabalha em teoria de campos na Darsal. Tem grupo em Polônia, Horowitz. Kulish trabalhava. Agora vamos parar com a Darsal abeliana e ver Darsal jordaniana. Então, a B igual a B. Qual álgebra nós podemos usar? Se nós temos SL2, dilatação, raiz positiva da álgebra, raiz negativa da álgebra, em teorias conformes, H e conformal partner, parceiro conforme, sim. Transformação conforme especial. Então, DH forma uma subálgebra, sim? Então, podemos usar deformação jordaniana para DH. Foi introduzida, tem opinião por Ogievitsky, também trabalhou Stoyan, também trabalhou Kulish. Então, tinha várias pessoas que trabalhavam em estabelecer. E Borovitz e Lukerski, mais aplicações em física. Borovitz estava aqui na encontro do grupo Felix Commission Physics. E Tolstói, ele é matemático, mas ele é físico-matemático. E tem outra subálgebra em duas dimensões, que se você pega a álgebra de Poincaré e define o operador P0 mais P1, então, M01 e P0 mais P1 vai fechar uma subálgebra em duas dimensões. Então, na fórmula esta fórmula de deformação jordaniana, você pode usar este P mais e M01. Que significa, fisicamente, se você coloca na deformação, na twist, na torção, significa que P1 é uma direção escolhida, sim? E já simetria de Lorentz, depois de torção, não vamos ter, sim? Que significa não muda a direção escolhida? Tem uma direção onde o universo muda, mas pode ser, quem sabe? Mas não. Agora vamos voltar rápido. Eu tenho 15 minutos, não? Então, eu vou 5 minutos para a deformação de SL2 e mais aquilo para a deformação de Poincaré. Agora, a deformação de SL2, tem vários jogos. Eu tenho alunos de terceiro ano da universidade, porque nossa universidade, UFABC, é muito nova e ainda doutorado somente a partir do ano passado. Então, que vai trabalhar com uma deformação de teoria conforme e de modelo de Kaluza. Agora, aqui infelizmente também não tem soluções, mas imagina que você deformou operadores, o que vamos ter?
X ganha uma multiplicação, P ganha se divide por este fator e H e K vai ter uma simetria não oposta, mas inversa em deformação, quando a dilatação não muda. E qual não comutatividade temos deste tipo? Na verdade, este é o primeiro termo e depois o terceiro termo em que se nós não vamos prestar atenção, esta chamada não comutatividade de tipo de Snyder. Qual mais consequências? Hamiltoniana, H boldface, H na boldface, H da álgebra e Hamiltoniana construída assim, ela não é hermitiana, mas ela é pseudo-hermitiana, com fator eta. Sim? Para dois, aqui para o sistema de calógera deste tipo, para o sistema de um oscilador harmônico deste tipo. Bom, eu não quero falar muito sobre este tipo, porque o título do seminário era Deformação da Simetria de Lorentz. Agora, a deformação jordaniana da álgebra de Poincaré. Eu falei que torsal, quando tem torsal de SLN, ele é só o começo de extensão de torsal de tipo jordaniana, mais outros termos em exponencial. Então começou com o lixo, depois tinha uma grande atividade, eu quero mostrar esta atividade. Então, quando a gente trabalhava, então tinha torsal abeliana, depois o lixo introduziu torsal jordaniana. Tinha dois trabalhos e depois, como jordaniana sobre essas duas, interessante outras álgebras de Lie, classificação, chegaram para esta parte matemática, parte física. Para superálgebras de Lie, torsal de OSP 1, 2, agora Tolstói, agora Kulish e Ogilvetsky, OSP 1, 2, OSP 1, 4, esse elemento de superálgebras. Depois, torsal estendida, números de trabalhos e números de referências e aplicações em física, álgebra de Poincaré, modelos de spin, XZ, Kato-Minkowski, ADS, ligação de Kapo-Poincaré ADS e Newton-Hooke. Newton-Hooke é não relativístico, sim? Deformações da cono de luz, etc. Muitos trabalhos. E nós vamos ver se faz sentido, porque onde entrar na tela cheia? Ler? Mais em cima. Ctrl L. Ctrl F? Tem lugar que é F5. Modo delete, aplicar como exposição? Gerar? Mais para baixo. Para baixo. Dois para baixo. Para cima. Aí. Esta não? Para cima. Para cima. Mais um pouquinho. Mais. Próximo. Assim. Aí. Você viu? Simples ler. Todo mundo sabe ler, sim? Mas todo mundo está... Eu estou acostumada que entrar na tela cheia fica embaixo. Automaticamente. Esta é uma coisa psicológica. Nós, psicologicamente, precisamos criar hábitos para não prestar atenção para coisas pequenas. Pensar. Sim? Agora, aqui algumas. E também trabalha na extensão jordaniana de álgebra de SLN e torsal jordaniana. Tem trabalhos de Milyanets de Croácia que está pesquisando coisas mais sobre espaço, como definir espaço, como definir noções geométricas. Agora, nós
primeiro nós verificamos que esta é a torção jordaniana, mas o que acontece se você troca? Esta parte vai ficar primeira, esta vai ficar segunda, sim? E esta torção também satisfaz a condição do ciclo e condição de umidade. Então, pode fazer esta torção, pode fazer esta torção, sim? E elas vão introduzir sistemas diferentes. Agora, epsilon é um medidor. Com epsilon igual a 1, você liga a álgebra 2n, sim? M mais J, x mais, seja x0, por exemplo, mais x1, com xj, por exemplo, x2, pj. Então, aqui também dimensão par, sim? Todas operadoras sempre em pares. Você pode considerar junto com esta e sem este termo adicional. Na verdade, em princípio, tem duas torções, sem isso mais simples e com isso mais complicado, sim? Agora, primeiro caso, clássico torção jordaniana, nós temos resultados parecidos com resultados com ACL2, somente ele é aplicado em vários sistemas físicos. Eu acho que com a gente fazendo física teórica, começa a ver no mundo que a mesma fórmula aparece na várias partes do mundo. Na sociologia, quando eu li a Jogo dos Pontos Vidros de Hermann Hesse, eu achei que esse tipo de jogo, mas como ele não sendo ser físico teórico, viu isso, que aparece a mesma gaussiana, por exemplo. Agora, nós temos a mesma fórmula de formações, sim? Mas já deformados não elementos de sistema conforme, mas elementos de álgebra de Poincare em coordenadas de forma de luz. O que não muda? Não muda P, não muda P01, P1, P0 mais P1 está em controle. Aqui parâmetro 1 é parâmetro de deformação. Não muda M2, 3 e X muda deste jeito. Somente X mais e X menos. Agora, se o positivo, X mais vai ficar menor e X menos vai ficar maior. Significa também, em tempo, nós não vamos ter isotropia. Futuro e passado são diferentes. Não é descoberta para a pessoa que não é física, sim? Futuro e passado é diferente. Passado conhecido, futuro não, sim? Agora, se temos caso 2, agora esta parte eu coloquei em cor clara para não prestar muita atenção, sim? Então, esta parte, tudo é torção estendida. Em preto, torção não estendida. Que nós vimos? Parte 2, momento não muda. Não. Muda momento angular, sim? Álgebra de Lorentz muda e parte não muda. E muda somente M01 e muda ligado com o passado. X menos tem, sim? Jana, no geral, o pessoal, na física, quando vai fazer distinção do tempo, em geral, isso acontece como um fenômeno macroscópico. Né? A distinção do tempo é um fenômeno macroscópico. Eu queria saber se você já pensou de alguma maneira de tentar fazer esse tipo de coisa com mecânica estatística, porque essa coisa da distinção do tempo, né, no passado, as leis elas têm simetria. Microscopicamente elas são simétricas. Né? Se você for olhar para um fenômeno macroscópico, não. O tempo ele não tem esse. Sim, porque tem entropia. Sim, mas você já pensou em tentar relacionar uma coisa com eu calculei esta fórmula. Por exemplo, tentar aplicar esse tipo de deformação para ele. Não, esta é boa coisa para pensar, sim. E
Mais uma vez, repetir. Pode ser que eu vou falar o que eu quero falar, mas eu quero responder também a sua pergunta. Pode mais uma vez? Repetir. Porque, bom, no princípio você introduz uma coisa que é um efeito microscópico e que causa uma assimetria no tempo. A assimetria, sim, vai ter assimetria. Você já pensou em tentar fazer esse tipo de coisa, por exemplo, com mecânica estatística? Porque você estaria introduzindo... Eu sempre, quando entro na mecânica estatística, eu tenho a impressão que eu não conheço ela bem. Não que não conheço, eu estudei, eu tenho nota, tudo. Mas quando eu entro, eu li, por exemplo, Thermofield Dynamics e pensei, mas eu não estou sentindo. Mas eu tenho outra ideia, eu acho, ideia super, mas não sei, eu preciso de um parceiro para fazer. Não ligado com a sua pergunta. Você sabe que a mecânica termodinâmica, ela é não relativística. Sim? Sim. Nós temos volume V, X, Y, Z. Sim? Ele não é volume de Minkowski. E se nós vamos introduzir termodinâmica relativística? É feita, não? José? Foi feita termodinâmica relativística? Eu acho que no livro do Landau, ele discute isso. Eu acho que esse pessoal que estuda também processo nuclear extremo, eles têm que cuidar com esse fenômeno também, porque você está... E faz sentido fazer isso? Eu acho que faz sentido, sim. Não sei. Tá. Bom, então, aqui nós temos a simetria, também temos direção escolhida, mas esta direção escolhida também mexe com o tempo. E pode ser que temos que fazer Gedanken Experience nesta, para pensar. Eu vou discutir o que o observador vai sentir passado e futuro, sim? E, na verdade, não é onda que chega, ela vai ficar... Pode ser que vai ficar diminuição de onda que chega do passado para cá. Ela vai diminuir a energia porque ela de passado se direção escolhida, não sei. Então, eu não sei como sentir este sistema, mas tem dicas que onde ela vai ter quebra de simetria. Em relação às cargas de quais são as consequências? Sabe o quê? As cargas de Nader, a energia, o momento. Eu tenho que calcular. Como é que qual é a quantidade conservada de número por partícula com essa simetria? Eu acho que não vai conservar, não vai ter conservação, vai ficar também relação na álgebras de simetrias. Agora, vamos ter operador de Casimir, só. Continua tendo operador de Casimir, não, são diferentes, né? Não, operador de Casimir é a mesma coisa, eles conservam, e Paulo Lubianski tem que calcular, mas eu acho que não vai conservar, vai ficar deformação de Paulo Lubianski. Provavelmente seria um outro, né? Também outra coisa, pode fazer outra coisa, jogar fora e esta modificar, mas tem que verificar se cocycle de novo, se pode fazer twist sem primeira parte, mas melhor na primeira, aqui demais bagunça não dá para sentir deformação neste sistema. Então, temos dois sistemas, primeira como normal, e também tenho uma direção escolhida, e vou mostrar o que acontece com velocidade quando tem sistema de duas partículas, para este caso. E outro sistema que fica violando também x-, então x mais normal, quando x-, então eu acho, deve ser que não vai ter conservação de energia, sim? Mas como vai mudar a energia? Você sabe, se eu quero muito, por exemplo, esta teoria, implementar com força para todo mundo, eu vou o que fazer? Não tem conservação de energia, então outra energia eu vou mandar para 6 dimensões de cordas. Eu não sei, não pode, mas se precisa ou não, sim, se... Ô, Jana, quando você trabalha com as coordenadas do cone de luz, né? Sim. Coordenadas da frente de luz, você, por exemplo, você vai ter o teu tempo aí, você escolheria o teu tempo, seria a coordenada x mais ou x menos, né?
X, na verdade, X mais é tempo mais X, e X menos, não X menos T, mas T menos X. Mas vai dar coeficiente na frente, e o coeficiente pode ser, porque eles ficam mesmo assim, mas a contribuição fica a partir da primeira ordem em parâmetro de deformação ρ, sim? Então, se eu mudo o parâmetro, por exemplo, o sinal, vai ter outra coisa. ρ, por exemplo, por enquanto não tem nada definido. A única coisa é que ele não é... Não, ele pode até ser complexo imaginário, mas tem que ver se ele ajuda na hermeticidade deste jeito. Se vai ficar de deformação imaginária como módulo de parâmetro. Agora, também hermeticidade, como na deformação de SL2, que é a mesma deformação, mas de Poincaré, a hermeticidade vai ficar violada. E agora já terminou, mas eu vou tomar mais 3 minutos, porque eu quero mostrar outra coisa. No primeiro caso, no segundo, e no segundo sempre que comporta mal ser passado. Tudo tem hermeticidade, mas passado não. Passado não. Ele tem probabilidade, nós podemos criar nossa história, reescrever. Sim? Agora, eles, em geral, deformadas, eles fecham também na álgebra inicial, mas álgebra deformada. Então, aqui temos deformada álgebra do Poincaré. Eu acho que é mais claro depois reescrever ela em 0 e 1 para ver mais o que acontece. Aqui eu quero mostrar o que acontece com soma de velocidades de duas partículas. Vamos considerar o movimento somente na uma direção. Então, P2 e P3 igual a 0. E vamos considerar P mais e P menos. Deformados tem esta fórmula e nós escrevemos eles desta maneira, voltando para P0 e P1, sim? E agora, o parâmetro de deformação deve ser, primeiro ele deve ser menor do que 1, e ele deve ser positivo, sim? Para não ter o parâmetro que vai aumentar e séries vai ficar infinitas. E eu não mostro como chegarmos neste resultado, eu tenho outra transparência de outro encontro, mas aqui eu quero somente mostrar que nós temos que P mais, ele não é velocidade que pode ser até infinito. Nós temos uma corte na velocidade máxima, no momento máximo de partícula. Por enquanto temos uma partícula, assim, 1 sobre xi. Aqui xi parâmetro de deformação, antes era ρ, agora xi. Então, número muito grande, mas esta corte natural, aparece naturalmente. Por P menos também não pode ser muito pequeno, pode ser a partir de xi até infinito. E P1 também, ele tem um número máximo, um valor máximo, então não pode ter velocidades até infinitas. Essa é a primeira consequência. E mais uma consequência, aqui eu reescrevi em x, na verdade, P mais e... Bom, x é P mais. Porque se eu escrever P mais F, já a fórmula não vai ficar muito clara, sim? Agora, se eu tenho um sistema de duas partículas, e eu vou usar a técnica de calcular o produto e ver qual é a velocidade de duas partículas, de soma, de centro de massa, a velocidade tem fórmula x1 mais x2 menos 2xi x1 x2, 1 menos c ao quadrado x1 x2. Agora, vamos comparar com a velocidade na relatividade especial. A relatividade especial tem esta coisa. E se nós vamos não usar xi 1 sobre c, sim? Vamos ter uma
nossa relatividade especial de formato. Qual é... Obrigada pela atenção. Qual futuros? Para mim, eu acho interessante. Eu acho que de formação de sistema conforme é interessante para pessoas aprender técnica e ciência física, mas para responder perguntas mais interessantes, perguntas são na de formação de álgebra de Poincaré. Então, o que é o próximo passo? Calcular um novo produto, que é análogo do produto maior, mas produto deformado. E com este produto, já de mecânica quântica, pode ir para a teoria quântica de campos e ver qual teoria de aqui. Muito obrigado. Pessoal, apesar de ter havido algumas perguntas aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a Jana aí, o que o Gustavo fez, Jana, por gentileza. Um comentário sobre a pergunta que o Daniel fez. Nessa semana saiu no mercado um trabalho em que eles estudam a deformação do produto real e um sistema de mecânica estatística. No caso, eles analisaram qual seria o efeito da mutatividade sobre o movimento browniano. Eu não lembro se lá tem alguma coisa que fala sobre essa questão da série do tempo, não, mas no dia 23. Ele faz, tipo, por exemplo, esse cálculo de entropia, esse tipo de que é interessante. Você podia enviar para mim? Você não sabe para onde? Você não sabe para onde? Porque eu não vi esse trabalho. Na qual? Na Cortez ou na... Eu não vi, não sei porquê. Dia 23, não? Dia 23, uma semana atrás. 23, A gente estava ocupado com o evento. Essa semana eu sei que provavelmente deve com calcular certeza o novo caminho livre médio, né, esse tipo de coisa. Ele calcula esse tipo de coisa e calcula que no final umas funções de correlação e ver como que isso seria mensurado nos experimentos atuais. Eu posso... Eu passo eu pelo acho e-mail que aí. eu vou procurar. Muito obrigada. Você lembra autores? Não, eu vou procurar, porque recentes o mês dá para achar. Dia Bom, 23. o nome é assim, não computativo Brownian Motion. Mas na computatividade, movimento browniano verdadeiro ou entre funções ele é entre o quê? Bom, eu não li com atenção esse trabalho, mas acho que seria a investigação do movimento browniano verdadeiro mesmo. Porque se ela deve ser menor do que plano você não tem nenhuma Brownian motion. Mas ele pode ser descrito alguns sistemas verdadeiros que é um modo de descrever muito interessante. RFH? Isso. No RFH. Nome computativo Brownian Motion. Pessoal, mais alguma questão? O Yuri aqui. É interessante que eu consegui fazer uma analogia que eu consegui fazer ali, olhando o produto, é que parece uma outra maneira de introduzir emaranhamento. Você tem o momento, pelo menos na hamiltoniana, seria o momento de uma, o produto tensorial com o momento da outra. Sim. Isso para mim parece emaranhamento. Pode ser que, imagina que, porque aqui temos várias não comutatividades. Se nós vamos dizer que ela é única, não pode ser no mundo que ela é diferente. Tem várias torções, mas uma corresponde a um mundo, outra corresponde a outra coisa, sim? Se tem torção, significa que coordenadas, no sentido, não são independentes, sim? Operador de coordenada e espaço não é uma coisa onde tudo ligado com tudo mais forte do que esperávamos, sim? Sim, deveria ser. Para complementar, seria interessante também, como o produto Morel também tem trabalhos aplicando ele em teoria de campo,
ver se existia uma maneira de introduzir esse emaranhamento em teoria de campo, se isso realmente representar um emaranhamento de teoria de campo. E uma outra pergunta essa deformação pode ser feita em qualquer grupo? Ou que tem uma não, você pode deformar qualquer grupo, sim. Mas, não, porque, na verdade, a torção de Drinfeld não é a única deformação. Tem grupos quânticos que têm várias deformações. Elas já foram classificadas por Fadeev e... Não Fadeev Popov, mas Fadeev e alguém mais. E eu posso pedir trabalho. Então, pode ser em qualquer grupo. Simples, sim? Se você deforma simples, você deforma simples também, porque simples é um bloco para fazer não simples. Agora, não é resposta, mas comentário a essa pergunta, que é importante qual corpo nós vamos ter. Nós temos A. O que pode ser A? A pode ser velocidade. A pode ser corpo com peso. Agora, quando você dá a vida, tipo a estrutura, você deu para falar, será que A vai ficar no momento? Já nós temos outra física. Que, por exemplo, a mesma torção jordaniana, ela dá consequências diferentes porque é aplicada para álgebra diferente. Eu vi um trabalho do Zanelli no grupo, no ponto, que ele escreve uma teoria supersimétrica a partir de um grupo de operadores, que tem uma álgebra específica, e não é uma supersimetria usual. E eu fiquei pensando se poderia deformar aquela álgebra dele, que não era. Pode. Deformar um grupo. Na verdade, você deforma a superálgebra, não a álgebra, mas superálgebra, você pode deformar, sim. E primeiro tem também classificação, mas a classificação de deformações de superálgebra não são completas. Esta F, ela é a solução da equação Yang-Baxter quântico, que não tem soluções completas. Tem a equação, mas somente algumas soluções existem. Zanelli fez outra coisa super interessante. Uma vez ele fez palestra que o mundo deveria ter supersimetria. Então, que é supersimetria? Supersimetria é superálgebra. Superálgebra tem mais ou menos esta estrutura: bosônico, fermiônico, sim? Esta ideia é ligada com a ideia de Alan Kohn, que Alan Kohn está tentando, não Alan Kohn e colaboradores estão tentando achar Poincaré, SO3, SO2, O1, mais alguma coisa assim. Ele está tentando fazer álgebra semisimples que descreve o mundo. Que a partir desta álgebra você vai ter geometria e vai ter matéria, sim? Mais alguma coisa. Que faz Zanelli adiciona ele. Né? Pode ser interessante, na verdade, fazer modelo a abordagem da Alan Kohn, mas adicionar umas ligadas fermiônicas. Não é resposta, mas discussão, porque nós temos discussão. Uma perguntinha. Questões mais assim, fenômenos mais recentes, né, como, por exemplo, efeito Hall fracionário, efeito Hall de spin, desses materiais bidimensionais. Na literatura tem alguma abordagem, por exemplo, para uma descrição do efeito Hall quântico fracionário a partir de algum tipo de deformação? Daí geral? Não. Eu acho que ou 2002 ou 2001. Sei. Eles fizeram deformação não comutativa
desse tipo. E Ah, nós usamos resultados dele para comparar com Dirichlet twist. entendi. Completamente. Não. Na verdade, a diferença já não tinha grande, Não sei. mas estado de duas partículas, muito pouca gente calcula, Aham. mas... E tem várias, tem muito trabalho, muitas referências, porque o efeito de Hall é um efeito bem medível, sim, e sistema bem definido, e resultados bastante claros para fazer. E outra coisa, se você considerar na descrição da partícula o grau de liberdade de spin, porque, por exemplo, os exemplos que você citou são exemplos em que a partícula não tem uma estrutura, você não considera o spin, né? E é possível introduzir Sim, o spin? sim. A Scliere trabalha com vários campos espinoriais. Ah, é, né? Ele define todas as torções para vários tipos de campos espinoriais, tudo, claro. Entendi. Pode fazer. Tá certo. Não, tem que primeiro ver se fazer ou não, e se o interesse continua, entrar mais profundamente, calcular. Entendi. Maria Dmitrievich, Julius Less, Gaetana Fiore fez. Interessante que teoria de campos, se temos fio quadrado, não vai ter nada de efeito, mas a partir do cúbico tem. Ah, é. Muito, Interessante. Φ4 vai ter, por exemplo, quando Φ4 vai ter, eletromagnético vai ter. Também. Tá joia, então já a gente te agradece de novo o seminário, tá? E obrigado pela discussão. Dizer que um dos seminários que eu gosto do espírito, porque não é perguntas formais, mas contribuições de todos os participantes. Foi muito meu prazer. Obrigado, foi nosso, João. Muito obrigado. Professor,